Deixa eu adivinhar. Você perde partida, olha o placar e pensa. Nem Noé teve que carregar tanto animal. Mas, e se eu te falar que talvez, só talvez, o problema não seja só eles? Então hoje eu vou te mostrar os principais erros que eu vejo jogadores de ranks mais baixos cometerem. E não, isso não é um vídeo de coach falando pra você treinar a mira até esquecer o nome de sua mãe. Porque se o problema fosse mecânica, não tinha gente que até usando hack não consegue subir. Já que na maioria das vezes o problema não é sua mira, e sim o que você faz quando não tá atirando. Minha ideia pra esse vídeo era te contar como eu saí de um jogador platina quando comecei no Overwatch, até pegar grão-mestre lá e celestial no meu primeiro mês jogando Rivals. E não, você não precisa ser ex-pro player pra ser bom. Eu não cresci treinando mira, não passei a adolescência no Inlabs. Pra você ter noção, fui ter o meu primeiro computador com 21 anos. Então se você sente que você não é naturalmente bom, relaxa, eu também sou um jogador comum. E eu aposto que você consegue também. Mas quando eu terminei o roteiro desse vídeo, eu lembrei de uma frase que a minha primeira namorada dizia quando ela mencionava o ex dela. Ele ficou absurdamente grande. Então eu tive que dividir. Aqui serão os principais erros e no próximo vídeo, como melhorar e o que funcionou pra mim. Sem mais enrolação, primeiro erro. Começando com um clássico. A dúvida que todo mundo tem. Qual herói eu devo jogar? E aqui tem dois extremos que são horríveis. O primeiro é o cara do eu só jogo com um herói e é isso, eu sou TP, lide com isso. O famoso Homem-Aranha que nunca troca e quando troca vai de Pantera Negra. Ou aquela Widow que vai terminar o jogo 0-5 falando que ela ajudou demais porque ela tava gastando recursos do time adversário. E o segundo, que pra mim é pior ainda, é o cara do eu sei jogar com todos os heróis, irmão. E eu realmente acredito que quem fala isso é no máximo mediano com todos. E eu prefiro muito mais que você seja bom com poucos heróis do que medíocre com todos eles. Todo mundo já tem uma função que gosta mais. Isso é normal e é algo muito bom. O que não dá é você entrar em cada partida jogando com uma função diferente ou trocar de herói a cada luta tentando counterar o time adversário. Uma regra simples que funcionou pra mim e o que eu gostaria que você tentasse é o 3-3-1 ou 3-3-2. 3 na sua função principal, 3 na sua role secundária e 1 ou 2 na role que você vai jogar quase nenhuma das partidas, somente se for super necessário. Porque sim, uma hora você vai cair naquele time que ninguém quer jogar de tanque. E sobrou pra você, irmão. Se você quiser ganhar, você vai ter que fazer. Mas cuidado na hora da escolha. Não adianta você falar, meus 3 DPS vão ser, mano, Homem-Aranha, Pantera Negra, Punho de Ferro. Que aí vai a merda, né? Que aí, pelo amor de Deus, né? Porque aí, se o time inimigo tiver full anti-dive, você vai virar um NPC a partida inteira. Independente de qual deles você jogar. Então, como escolher? Simples. Tente evitar heróis que sofrem com o mesmo problema. Se você for tanque, evite somente ter tanques que são ruins se você for solo tanque. Se for suporte, evite ter somente suporte que sejam medíocres ali se você não tiver uma composição de 3 suportes. Se for DPS, evite ter somente DPS voadores. E é claro que se você masterizar um herói que tá muito forte naquela temporada, talvez seja ainda mais fácil de subir. Porém, aí você terá que se preocupar com banimentos na maioria das partidas. E o meta é muito mais importante em elo mais alto. Não se limite a isso. Não ouvir. E não. Eu não tô falando de você não escutar o DPS que não para de reclamar no voice. Eu tô falando de não ouvir o jogo. Se você consegue jogar ouvindo música e prestar atenção em tudo, perfeito. Se não, você tá perdendo informação. Por exemplo, eu não gosto de ouvir música enquanto eu jogo. Principalmente se eu estiver jogando ranqueada. Eu não consigo me concentrar o suficiente. Porque som no jogo não é somente suprema. É passo atrás de você. É pedido de cura. Alguém flanqueando. É Loki copiando alguém. A quantidade de suporte que usa suprema após o Loki do time copiar alguém é ridículo. Então se você ouvir que seu Loki copiou alguém, não use a sua suprema, irmão. Afinal, ele acabou de fazer isso. E se você não estiver prestando atenção, você vai acabar ultando também. Porque você não vai estar vendo a ultimate do seu suporte porque ele ainda não ativou a segunda opção. Ou seja, não apareceu na sua tela. E você vai acabar utilizando 2 de suporte juntas e ainda culpar o seu Loki falando que você ultou primeiro. Estar preparado é sempre a melhor forma de lidar com uma situação. Tente sempre identificar quais heróis os seus oponentes têm no começo da partida. Se possível, mostre pro seu time ou os avise. Quantas vezes o jogo acabou de começar e alguém ou você mesmo morre nos primeiros 10 segundos de jogo? Seja porque levou 2 saraivadas da Garota Esquilo ou porque tinha um Widow no time adversário e você não percebeu. E isso acaba resultando em você perdendo aquele primeiro ponto que é tão bom de defender. Mano, 15 segundos de jogo, como é que a merda do meu Jeff já morreu, mano? A melhor forma de fazer isso é estando preparado. Se você é um tanque, esse é o trabalho mais fácil pra você, porque você pode se expor pra ver o que o time inimigo tem, sem se preocupar em tomar um hit kill do nada. Então, o jogo começou, pingue o time inimigo. Se tiver um Widow, avise ou pingue. Um Gavião Arqueiro, também. Um Pantera Negra escalando uma parede, a mesma coisa.
Além disso ajudar o seu time, o principal ponto é que você vai estar preparado para o que vai acontecer. Se você vê um Venom no time adversário, você já tem que saber que você vai ter que provavelmente ajudar o seu suporte quando eles pularem nele. Ou se você não puder ajudar, o mínimo que você tem que fazer é guardar recurso e sobreviver enquanto seus suportes estão se curando. Porque eu, como tanque, prefiro muito mais que meus suportes se ajudem e eu fique sem receber cura durante 10, 15 segundos para depois eles me curarem, do que eles ficarem lá tentando me curar enquanto eles estão sendo daivados e acabarem morrendo por conta disso. E é sua obrigação entender que esse tipo de coisa irá acontecer. E lembre-se, eu dei muita ênfase pro começo do jogo, mas isso é pro jogo todo. Ganhou uma luta, vê se eles mudaram algo. Final do jogo, vê se alguém trocou pra Doutor Estranho, tanto do time inimigo como do seu. Se o seu suporte trocou pra Estranho, você não tem ult e você não trocou pra um suporte, você tá trolando. E você podia ser a diferença pra ganhar aquele jogo. Staggering é quando você ou seu time fica morrendo 1 a 1 sem reagrupar pra manter a luta em pé de igualdade. Às vezes eu vou jogar umas partidas e parece que eu tô comprando coisa nas Casas Bahia, mano. Tá ligado quando você compra alguma coisa e cada mês você vai pagando uma parcela? Parece isso, mano. A cada 15 segundos morre alguém e ninguém reagrupa, mano. E caso você seja novo no jogo, você terá essa dificuldade de identificar o que realmente é uma luta perdida. Mas no geral, se 2 pessoas do seu time morrerem e vocês não têm uma janela de oportunidade pra imediatamente punir alguém do time adversário, a melhor opção é sair vivo ou morrer rápido. Afinal, esse é um jogo de números. O time com mais jogadores vivos é o mais provável de ganhar. E deixando claro que quando eu digo janela de oportunidade, não é pra depois que morreu 2 do seu time você usar sua Suprema pra tentar matar 2 do time inimigo pra deixar igual. Uma coisa certa de se fazer, independente da função que você joga, é sempre tentar não morrer em todas as lutas. Se você sempre é a pessoa com mais morte do seu time, principalmente se você for um suporte ou um tanque, isso é um problema. E isso você já sabe. Mas algumas pessoas levam isso tão a sério que elas jogam tão acovardadas e na prática é como se tivesse um jogador a menos. Seu objetivo é sempre estar colocando pressão no seu adversário. A melhor maneira de fazer isso é dando dano se você for DPS ou curando e dando dano se você for um suporte. Tente constantemente estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, se você estiver curando seu tanque e ele tá com vida cheia, olha ao redor, vê se tem alguém precisando de ajuda ou que está prestes a iniciar um duelo com alguém que está flanqueando. Caso seu outro suporte acabou de usar a Suprema, olha ao redor, vê se alguém precisa de ajuda para chegar na Suprema dele. E se tiver todo mundo seguro, vai pra frente e dê dano. Só tome cuidado para não estar vulnerável no momento em que a Suprema do seu outro suporte acabar. Já como duelista, esteja sempre dando dano, pois isso força os seus adversários a utilizar algum recurso, recuar ou até mesmo morrer dependendo da situação. Algumas exceções se aplicam principalmente para divers, mas no geral, quanto mais pressão você fizer, mais fácil será o seu jogo. No tópico de Supremas, um dos principais erros que eu vejo é segurar demais as habilidades. Ela é a sua melhor habilidade, e se você utilizar ela poucas vezes na partida, você tá perdendo partida por conta disso. Teve uma partida que eu joguei que minha mulher invisível ultou uma vez no jogo inteiro, e depois ela veio falar que o problema não era ela, porque ela tinha a segunda maior quantidade de cura. Só que você, como suporte, seu papel não é só curar. Só porque você tem mais cura do que o seu adversário, isso não significa que você jogou melhor. Outro erro é utilizar essas habilidades em uma luta que já está ganha ou perdida. Se o time adversário não tem nenhuma Suprema e o seu Senhor das Estrelas e o Rocket acabaram de utilizar a ultimate deles, não tem motivo nenhum para você utilizar a sua. Mas o principal erro em relação a isso que eu vejo é não rastrear as Supremas dos seus adversários. Tente sempre lembrar quais Supremas o time inimigo utilizou na última luta ou nas 2 últimas, caso tenham sido lutas rápidas. Isso vai com certeza ganhar a partida para você, porque você já vai poder bolar uma estratégia para como lidar com as que eles têm. Certas habilidades do jogo são absurdamente fortes, enquanto outras são inúteis ou apenas para farmar ultimate mais rápido. Então você deve saber quais você deve guardar ou utilizar com mais frequência. Eu vejo muitos Adams e Locks utilizando sempre que podem a ligação deles ou as runas, sendo que na verdade essas habilidades são mais fortes do que algumas supremas. Então guarde para salvar alguém do seu time, se salvar ou virar uma luta no momento de agressividade do outro time. E não somente para, sei lá, se curar como Loki. Um segundo problema é não utilizar as habilidades. Quando eu comecei a jogar de Mulher Invisível, eu não utilizava o vórtice dela, sendo que essa habilidade é muito boa para você conseguir zonear uma área ou carregar a Suprema mais rápido, porque quem nunca
nunca perdeu uma luta porque a ultimate estava em 98% e você não conseguiu utilizar a tempo. Mas isso não significa que você deva spamar as habilidades a todo momento. Por exemplo, caso você saiba que um Doutor Estranho tem a suprema dele, guarde uma habilidade para você conseguir salvar o seu time, seja uma bolha do Magneto, seja a forma de diamante da Emma, seu gancho como um Buck ou um empurrão como a Mulher Invisível. E por último, mas com certeza uma das coisas mais importantes em relação às habilidades é destruir os utilitários. Destrói a parede do Groot, se liga quanto dano essa desgraça dá. Destrói o povo do Namor. Destrói as Zenks do Cavaleiro da Lua. Destrói o Beacon do Guaxinim, pelo amor de Deus! Visão de túnel é quando você tá tão focado em uma única coisa que você não presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Alguns exemplos são, como duelista, é usar todo o seu tempo e habilidades em um único inimigo que você não irá conseguir matar, não percebendo que do lado daquela pessoa tem alguém que com apenas um único tiro, ela morre. Ou como tanque, tentar avançar demais porque você vê alguém com pouca vida na backline adversária e acabar saindo da visão dos seus suportes, morrer e culpá-los por conta disso. No geral, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor, sempre que possível. Da mesma forma que você presta atenção quando você tá na rua e vê um Fusca azul e você dá aquela muqueta no queixo do seu amigo. Toma, marreco! Esse aqui, por algum motivo, me estressa demais. É muito importante saber e, principalmente, lembrar de fazer um portal, caso você tenha sido o primeiro a morrer e vocês tenham a chance de reconquistar aquele objetivo. Outra coisa é aprender a posicionar o portal de maneira estratégica, pois você pode até utilizar ele como uma parede para evitar tomar muito dano. E caso você esteja jogando de estranho e seu time não possa fazer o portal por conta de você, lembrar que dependendo de como a luta está, tentar morrer rápido ou não ser o último do seu time a morrer é essencial, pois se você for, você não conseguirá fazer o portal a tempo. Mau posicionamento. E finalmente nós temos o último erro, mas ao mesmo tempo o mais complicado de todos. Mau posicionamento. Esse tópico é muito complexo, pois daria para fazer um vídeo inteiro apenas sobre isso, mas eu vou tentar deixar aqui de uma maneira mais simples. E eu deixei esse por último, pois no próximo vídeo eu irei te dar algumas dicas de como entender se você está cometendo esse erro constantemente e dessa forma melhorar o seu posicionamento. Para duelista e estrategista, um dos principais erros de posicionamentos em ranks mais baixos é ficar somente no caminho principal do mapa. Todos os mapas possuem ângulos que podem te dar uma vantagem em cima do time adversário. Esses ângulos são posicionamentos no qual você não está aglomerado com seu time, sendo um pouquinho mais para a esquerda, para a direita, ou em uma posição elevada de maneira segura. Seu objetivo nessas posições é conseguir colocar uma pressão maior no time adversário, limitando o espaço que eles têm, ou até mesmo conseguir uma eliminação enquanto eles estão preocupados com o seu time ao invés de você. Outro mau posicionamento é não jogar perto de algum lugar que você possa se esconder caso você esteja em perigo. Pode ser utilizando uma parede, um pilar, a própria carga, ou até mesmo um ponto de ônibus. Então eu tô colocando pra vocês uma partida do Saipe, que é um dos, se não o melhor suporte do Rivals. Saipezinho, Clintar, jogando de Loki. Vamos ver como é que ele vai fazer essa movimentação dele. Eu escolhi esse momento porque o time dele vai começar a tomar muita pressão. Como vocês podem ver, a Hela isolada acabou morrendo. E o objetivo dele aqui é farmar a ult o mais rápido possível. Só que ao mesmo tempo, perceba como ele tá num lugar seguro. Ele não tá no meio do campo aberto. Se ele precisar, se ele ficar com pouca vida, ele pode vir aqui pegar o pacotezinho de vida. Ele pode se esconder aqui tranquilamente se o time adversário começar a avançar. E aqui ele já tem a visão do time inteiro se ele precisar curar. Então não tem por que ele ficar no meio do campo aberto, tá ligado? O time adversário começa a avançar, ele farmou a ult dele. Ele já olha pra Mulher Invisível e ulta. E essa é a primeira diferença que você vê da maioria do pessoal que joga de Mulher Invisível. Se ele já tá num lugar seguro, não tem pra que ele vir aqui entrar na ult dele. Isso só vai acabar fazendo com que ele morra no caminho, ou quando a ult dele acabar, ele vai acabar morrendo porque ele vai estar no meio do lugar aberto. Então, ele fica tranquilo aqui, ó. Ele não entra na ult dele porque ele não precisa. A ult dele acabou. A Fênix do time adversário ultou. E, obviamente, se você é uma Fênix e você ultou, você vai direto na onde estavam os dois suportes sozinhos. Ele sabendo disso, ele já se movimenta pra não tomar essa ult, pra Fênix ter que escolher se vai no Loki ou se vai na Mulher Invisível. Porque senão, se morrer os dois suportes, acabou a luta. E ele, novamente, em um lugar completamente seguro, tranquilamente. Se ele precisar se esconder, ele se esconde. Começou a tomar pressão, já faz a movimentação, sai do lugar onde ele estava.
Ela do time inimigo ultou, a mulher invisível dele ultou. E, novamente, sem desespero pra entrar na ult. Se ele tá seguro onde ele tá, não tem pra que ele sair. Magneto ultou, obviamente ele vai ficar preparado se ele precisar usar a runa, alguma coisa. Fênix avançou nele. Usou a runa pra se salvar. Ele consegue pegar essa kill? Ó, ele vai pegar essa kill? Pegou. Ela não recebeu cura? Pegou. O time inteiro dele morto, gente. E, novamente, a movimentação dele sempre atrás de cover, sempre em algum lugar que ele pode se esconder. Vamos ver o que aconteceu com o time dele. Mulher invisível, voltando do spawn, porque tá morta. Hela, voltando aqui, praticamente morta. Fênix, voltando do spawn, porque tá morta. As únicas pessoas que não morreram... Emma, né? Obviamente. As únicas pessoas que não morreram dessa luta foi a Penny e o Saipe. E ele tá aqui, no meio do time adversário, completamente sozinho, mas ao mesmo tempo sem tanta preocupação, porque não tem ninguém que consegue contestar ele lá em cima. Na verdade, o Adam daqui a pouco vai conseguir, né? Depois da temporada 6.5, o Adam voa, o Adam pode subir aqui pra contestar ele. Mas até lá... Ninguém consegue contestar ele aqui em cima, mas obviamente ele tá isolado, ele sabe disso, então ele vai ter que sair dali em algum momento. Ele não tem runa, ele não consegue se curar. Conseguiu o teleporte, já usa, fica invisível, ganha vida e já vai para um outro lugar que ele consegue ficar tranquilamente. Tentou usar a runa para salvar a Penny e, mesmo quando ele tá perto do ponto, ele não está... no meio do campo aberto, sempre atrás de cover, pro time adversário não ter visão dele. Se você for olhar, por exemplo, a Hela, não tem visão dele aqui porque ele tá escondida. A Fênix tá aqui em cima e não tem visão porque ele tava escondido. E ele já faz a movimentação novamente pro lugar em que ele tava antes. Ele fez basicamente um círculo ao redor do mapa, sobrevivendo e não morrendo. E como suporte não tem nada... mais importante do que você não morrer, curar o seu time e fazer pressão no time inimigo. A partir daqui, o time dele consegue defender sem nenhum problema. Eles acabam ganhando esse jogo, mas não acontece mais nada de tão interessante que eu quero mostrar pra vocês. Porém, saibam de uma coisa. Só porque ele tá jogando nesses posicionamentos, não significa que você deve jogar exatamente onde ele tá. Se você estiver nesse mapa e você estiver de lock defendendo, fazer esse círculo não significa que vai funcionar pra você. O seu posicionamento deve depender, além do mapa que você tá, do herói que você tá jogando, quais são os heróis do seu time, do time adversário, quem tem ult, quem não tem, depende de muita coisa. Às vezes, ficar fora da ult da mulher invisível é muito bom, caso você esteja seguro. Mas se o time adversário tiver um dive que possa pular em você, talvez ficar dentro seja melhor. Não leve como regra universal a movimentação que ele faz. E quando você estiver no seu jogo, tenta fazer umas movimentações um pouquinho diferentes. Vê o que funciona, vê o que não funciona. Muita gente fica fazendo a mesma play sempre. Ah, eu tô nesse mapa, eu vou jogar desse jeito, eu vou andar aqui, eu vou jogar com esse herói e nunca muda a forma de jogar. E é por isso que às vezes dá certo e às vezes não. Dependendo da comp adversária, o que você tá fazendo vai funcionar perfeitamente, mas dependendo, se você fosse por um outro caminho, podia ser muito melhor. E o último erro de posicionamento que eu quero falar é sobre overextended, que é quando você está muito avançado e principalmente sozinho. Nesses casos, é muito facilmente de você ser morto, pois o seu time não está ali para te ajudar. E não adianta você achar que seu time tem a obrigação de te seguir a todo momento. Principalmente se pro seu time te seguir, eles precisam se expor e acabar morrendo por sua causa. Mas enfim, esse vídeo não foi um filme da Marvel, mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero um acordo com vocês, não precisa se inscrever. Não precisa se inscrever, não se inscreve. Não se inscreve, escuta o que eu tô falando, não se inscreve. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like. E vamos fazer um acordo, não se inscreve, só deixa o like. E comenta o que você achou. Quando eu postar um outro vídeo, se você deixou o like, muito provavelmente vai ser recomendado pra você, mesmo que você não esteja inscrito. Se você gostar do outro vídeo, aí você se inscreve, porque aí você já viu que você vai gostar do conteúdo. Porque só um vídeo não é o suficiente pra você se inscrever. Tá aparecendo na tela pra você o meu primeiro vídeo sobre como foi a minha experiência no Marvel Rivals no primeiro mês. Dá uma passada lá, muito obrigado e até a próxima.